Humberto, boa tarde para você. Boa tarde, amigos ouvintes, tudo bom? Bem, obrigado por nos atender. Eu queria só que você contasse para nós rapidamente, por favor, você que levou o Elton para o Paulista? Sim, esse atleta eu estava no Nacional, através de um atleta do profissional lá do Nacional. Ele me perguntou se a gente estava fazendo avaliação, e como eu estava na montagem do grupo lá no Nacional, e eu falei que sim, estava fazendo avaliação, que ele conhecia um menino do Rio de Janeiro que queria ter uma oportunidade. Ele veio, passou um período conosco lá e foi aprovado. A gente viu algumas limitações, algumas coisas, mas como ele dizia que não tinha tido base e só tinha um ano que jogava futebol, um ano e alguma coisa, e algumas características nos chamou a atenção dele, né? A questão da velocidade, o biotipo, e tinha até um passe, algumas coisas a ser corrigidas, e ele acabou sendo aprovado. Foi feita uma transferência dele de Natal, de Rio Grande do Norte para São Paulo. Ele ficou apto, jogou sob meu comando 4, 5 partidas. Depois a parceria acabou, eu saí, fiquei um período inativo, depois retornei para o Paulista, onde eu já tinha começado como treinador. E depois ele veio do Nacional, ele jogou mais algumas partidas, veio do Nacional para o Paulista. Ele mais 3 atletas que nos interessavam, né, que eu estava na formação desse grupo que ia disputar a Taça São Paulo. Dessa forma que ele chegou até aqui ao Paulista. E depois nos pegou totalmente de surpresa. Tudo isso que teve essa conotação de imprensa aí no Brasil, até um pouco no exterior. Então, dessa forma que ele chegou aqui no Paulista. E a checagem de documento para saber idade, essa coisa toda, foi feita no Nacional. Eu não sei se você acompanhou isso, estando no Nacional, e aí quando se forma um grupo de jogadores que tem uma limitação de idade, é feita alguma checagem ou é na confiança? Olha, essa parte não cabe muito a mim, né? Porque eu fico mais a parte técnica de campo, né? Como ele já veio de transferência, acho que a transferência acaba entrando no CBF, a Federação Paulista, os documentos que ele apresentou, acho que era normal, depois que veio à tona que não era a pessoa, né? E aí é mais perito, é a pessoa que é mais habilitada e capacitada para trabalhar nessa área, né? É algo que a partir de agora eu teria que tomar também atenção, porque infelizmente nós fomos prejudicados, né? Quando eu falo nós, envolve comissão, atleta, cidade, clube, então infelizmente fomos pegos de surpresa e como eu falei, veio a público tudo isso aí e nos prejudicou bastante. Você nunca desconfiou da idade e quando houve a notícia, transpirou, você olhou nos olhos dele e perguntou se tinha alguma coisa errada? Sim, eu fiquei sabendo no sábado, jogava no domingo pela manhã, sábado às 18 horas, foi me chamar, a diretoria me chamou, falando que tinha uma denúncia a respeito da irregularidade do atleta. No momento eu já pedi que chamasse o atleta, houve uma situação que poderia ou constrangê-lo ou não fazer com que ele perdesse o foco. Eu falei que como eu trabalho com base, trabalho com formação, eu trabalho com verdade, eu queria que o atleta chegasse até a mim para que eu pudesse conversar com ele, junto com o jurídico, com os diretores, para a gente saber se era verdade ou não. Se fosse verdade, que depois veio à tona que ele era um atleta irregular, ele sairia no mesmo momento, porque independente se ia ter jogo ou não, o mais importante que eu falo, eu trabalho com a verdade, eu tenho que dar prosseguimento depois com o meu grupo, e a partir do momento que eu sustentar uma mentira, eu não tenho como ter credibilidade com meus atletas na sequência. Então, eu chamei e ele foi indagado, foi perguntado, em vários momentos ele afirmou que ele era o atleta mesmo, e eu falei com essas palavras que a única prova que ele teria era digital dele e exame, e que a polícia provavelmente iria no dia seguinte. Ele olhou no meu olho e falou que ele era ele mesmo, que poderia chamar a polícia naquele momento, que ele faria todos os exames e tudo que estava sendo falado era boato, alguma coisa errada. E aí você vai buscando algumas coisas do atleta, todos os jogos que foi filmado, ele ia até a câmera, até a TV e falava mensagem, fazia alguma coisa, então ele teve essa exposição e ele ali provando, olhando com firmeza e pedindo todos os exames que poderiam ser feitos. Isso me decepcionou muito porque foi dada uma oportunidade para ele naquele momento e infelizmente ele sustentou uma mentira
e veio a prejudicar toda uma cidade, um clube, os atletas e nós da comissão que vimos trabalhando em busca de um sonho e de uma coroação que seria o título contra o Corinthians. Entendi. André Ranieri, a sua pergunta a Humberto Loser, que é o técnico do Paulista de Jundiaí. Humberto, o Brandon, né, agora Matheus, o Elton, aliás, ele teve aqui no Esporte em Discussão, e eu confesso que assim, eu fiquei com uma boa impressão dele, eu não vi um garoto muito dissimulado, mas foi só um primeiro contato. Você teve um contato muito maior com ele, você olhou nos olhos dele, perguntou se de fato ele não era um Brandon. Qual a análise que você faz agora? Você acha que ele é um rapaz, de repente, dissimulado, ele é mau caráter? Qual que é a impressão final que ele deixou para você sobre a personalidade dele? Ele foi porque foi dada a oportunidade. O que me causou uma estranheza foi que em momento algum ele titubeou, desestabilizou. O comportamento dele foi o mesmo que ele tinha nos outros jogos, nos todos os períodos que ele teve conosco. Então eu fiquei observando, né, dei a oportunidade dele ir ao meu quarto para conversar, se naquele momento ele não gostaria de falar aquela situação. Não me procurou, no lanche à noite o comportamento dele foi da mesma forma. No outro dia, no café da manhã, dentro do vestiário, pré-jogo, da mesma conduta, e que me espantou foi justamente isso, ele ter mantido essa serenidade, a mesma postura e até ter concentração para jogar um jogo sabendo que tudo isso poderia vir à tona, porque isso era natural. Então isso me causou muita estranheza. Ele agiu de má fé, de um caráter ruim. Então isso é inegável, isso aí ele agiu dessa forma. Agora, se ele é ou não é, isso aí são os dias, essas coisas que vão dizer, né? Mas como eu falei, ele prejudicou uma cidade, um clube, atletas, a comissão, e ele cometeu um crime, né? Falsidade ideológica é crime. Cabe agora a lei, as pessoas habilitadas, capacitadas a julgar tempo, essas coisas. Eu não tenho a profundidade de quanto tempo que ele vai tomar e que isso, falsidade ideológica mas é um crime, assim como os outros, mas cada um tem sua sentença, sua pena e seu caráter, né? A outra, falar que eu tenho raiva, eu tenho mágoa, essas coisas eu não tenho, porque não adianta eu ter raiva dele, rancor, ficar, porque isso ainda vai me acarretar doença e não vai me trazer a oportunidade de jogar uma final. Então, é a vida que segue, e aí aquilo que ele prejudicou, um clube que está com muita dificuldade financeira, como assim, muitos do interior, os meninos com a possibilidade de jogar uma final, uma vitrine, visibilidade, patrocinadores. Eu, particularmente, eu vivi isso aí há 20 anos atrás, como atleta, numa nova função. Como treinador, teria uma oportunidade de chegar numa final de uma competição tão forte como a Taça São Paulo. Era uma visibilidade também, mas é aquilo que eu sempre falo, Deus sabe todas as coisas, a gente não pode associar Deus a algumas coisas erradas, mas a gente olhar para frente, continuar nosso trabalho e buscar nossos objetivos para que conseguimos consolidar nossos nomes aí, eu, comissão e os atletas, dentro dessa profissão que é muito competitiva e que ele vai seguir a vida dele. Espero que seja punido até mesmo para coibir outros que virão a fazer, porque ele não pode ser beneficiado com a situação errada. É meu modo de pensar, respeito todas as opiniões, mas tem que ser coibido e tem que ter federações, clubes se aliarem para coibir esse tipo de infração que acaba prejudicando. Muitos atletas são impedidos de buscar os seus sonhos quando agem dentro da lei, detrimento desses atletas que burlam a identidade, burlam a lei e tiram benefício pela sua idade em função daqueles que andam corretamente. Então nós precisamos ter esse consenso aí para que a gente coíbe isso e não venha mais ter isso no futebol. Entendi. Nós vamos aproveitar mais um minutinho o Humberto Loser, que é o técnico do Paulista. Eu disse aqui que o julgamento não tinha sido marcado. Eu quero dizer que já fui corrigido aqui pelo nosso Rafael Porcari, que é de Jundiaí. O julgamento foi marcado para terça-feira, às 17h30, no Tribunal de Justiça Desportiva, em São Paulo. José Manuel de Barros. Humberto, boa tarde.
que você achou do fato do Vampeta, através do Audax ou do Grêmio Osasco, dar uma nova oportunidade a esse garoto, depois que ele cumprir a pena, de seguir a carreira de futebol? E se você reencontrar no caminho da vida, coincidir de você como treinador, ele como jogador, você voltaria a trabalhar com ele? Olha, é uma pergunta meio complicada. É claro que acaba perdendo um pouco da confiança, né? Quando você forma um grupo, você quer essa transparência e confiança de comissão e atletas, né? Estremeceu muito essa confiança e isso aí futuramente poderemos dizer, mas hoje é complicado dizer dessa forma. Quanto ao Vampeta, ele viu essa oportunidade, é aquilo que eu falei, ele tem que ser punido, mas é claro que ele vai ser punido, cabe às pessoas habilitadas a punição a ele. E quanto à oportunidade, o Vampeta viu dessa maneira, dar essa oportunidade a esse atleta, mas é aquilo que eu sempre tenho batido. Tem que dar uma oportunidade até mesmo para ele se restabelecer, porém nós precisamos coibir, porque senão o ano que vem todo mundo vai se dar o direito de fazer gato e adulterar para tirar algum benefício que ele sabendo depois que pode vir a ter uma oportunidade. Então, isso é meio relativo. Eu respeito a todas as opiniões, respeito a opinião do Vampeta também, mas esperamos até mesmo para que o futebol volte a ter essa transparência e não venha a ter mais esse tipo de casos, que já tinha há muito tempo já meio que adormecido, para coibir e tentar acabar de vez com essas irregularidades. Flávio Prado. Humberto, só ouvi elogios a seu respeito. O seu trabalho é um trabalho que eu confesso que não conhecia, né? Porque a base não é tão vista. Só ouvi elogios a seu respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da mesma maneira que o menino teve a oportunidade de falar dele. Você falasse um pouquinho do seu trabalho. E por último, se você fosse chamado a julgar, qual pena você daria para o Elton? Então, vamos começar. Eu agradeço suas palavras e aqueles que têm emitido elogios ao meu trabalho, né? Eu sou um ex-atleta, né? Eu sou natural do Espírito Santo, do Batalha do Espírito Santo. Vim para São Paulo em 95 como atleta. Joguei por 10 anos aqui no Paulista de Jundiaí. Depois saí, joguei pelo Guarani, Atlético de Sorocaba, Marília, Juventude, Caxias. Aí retornei ao Paulista final de 2013 e encerrei minha carreira em 2014, sendo auxiliar do Sub-20 e auxiliar, fazia os jogos, né, para mapear os jogos e passar informações para o treinador, que naquela ocasião na Série A2 era o Roberval Davino. E aí depois tive como treinador no Sub-17 do Paulista. Na mesma sequência já fui, no mesmo ano, fui para o Sub-20. Nesse meio tempo a gente foi campeão de jogos regionais, jogos abertos, Copa Ouro, que a gente disputa, né? Nesse ano não disputamos o Campeonato Paulista. Depois saí para o Nacional, onde eu fiquei ali 6 meses, jogando num grupo forte com Palmeiras, Audax, Santos. A gente estava segurando entre os 4, 5 ali, porque dava direito à classificação. Retornei ao Paulista e fiz esse trabalho agora como treinador, né? Então, e hoje eu estou como auxiliar também no profissional na Série A3. E quanto a julgar, Flávio, é meio complicado, cara. Eu não sou muito habilitado, eu precisava ter eu creio que ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, porque ele cometeu um crime, é um crime, né? Falsidade ideológica é crime. Ele tem que ser punido até mesmo para coibir os outros jovens, para não vir fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, cabe às federações, a própria CBF e os clubes se unirem para coibir isso mesmo, para exterminar, para acabar com essa situação, que é ruim. Como eu falei anteriormente, prejudicou muito a imagem do clube, dos patrocinadores, dos atletas, a minha, da comissão. Nós somos muito prejudicados com essa oportunidade de jogar uma final dessa competição, que era um sonho de todos, né? Mas quanto à data, a punição, eu não me aprofundei. Parece que não sei se é de até 5 anos, acho que cabe isso aí. Ele vai ser julgado na comum e na desportiva. Ele tem que ser punido. Agora o prazo, a data, eu não tenho como sentenciar aqui, que eu não sou habilitado. Entendi. E se fosse uma coisa mesmo real, ele nem julgaria, né? Porque alegaria suspeição, né? Porque está muito envolvido. É verdade. Perguntinha rápida. Vai dar jogador Humberto? A pergunta o Elton, do Nilson vai dar você. Jogador, Humberto? Então, agora é o processo, assim como eu tenho... Não, ele tem qualidade, vai dar jogador? Ele tem algumas características que o beneficia. Agora é o processo que ele vai ter que entrar, assim como os outros atletas, para que ele possa evoluir em alguns aspectos
e melhorar, né, aquilo que ele tem de dificuldade para que ele possa se tornar um atleta de alto rendimento de qualidade. Né? Legal. Para fechar, por gentileza, Humberto, o que você e o elenco, o que vocês disseram para ele no vestiário quando vocês constataram tudo isso? Não, então a gente não teve a oportunidade, acabou o jogo, ele com alguns outros atletas aqui, eles foram almoçar, os meninos que ficam alojados aqui no clube foram almoçar com alguns membros da diretoria, e depois ele voltou junto com os outros atletas. Aí acho que 4, 5 horas da tarde ele alegou que ia ver um parente em São Paulo. Nesse meu tempo eu tive de almoçar com a minha esposa e fui ver o Corinthians e Juventus, né? Já tinha ido para Barueri. Quando eu cheguei em Barueri, que aí começou a chegar as informações, os detalhamentos de Instagram, essas coisas, comprovando que então, ele era adulterado. Então, os atletas não tiveram essa oportunidade de conversá-los, e aí quando eu retornei, era por volta de meia-noite e 15, quando eu cheguei a Jundiaí, os atletas me ligaram, eu passei aqui no clube, e o emocional dos meninos, muitos chorando, isso aí é uma coisa que fica gravada aqui na minha memória, os meninos chorando e já vendo a possibilidade de não realizar um sonho de jogar uma final que foi conquistada dentro de campo, né? Então vocês não falaram com ele? Não falamos. Nem você. Nem eu. A gente tentava ligar, mas só dava caixa postal, né? E a gente não teve essa oportunidade. Agora alguns meninos já conversaram com eles, agora não sei o teor da conversa. Eu já estou também envolvido aqui com um profissional, alguns atletas treinando também. É aquilo que eu falei, nós temos que olhar para frente, né? Cada agora a quem julgar o processo dele, e a nós olhar para frente, buscar novos sonhos, novos objetivos, porque essa profissão, cada dia você tem que confirmar que você é capaz de procurar consolidar seu nome em busca dos seus sonhos e objetivos dentro dela. Humberto Louser, um grande abraço, o técnico do Paulista de Jundiaí, envolvido nesse caso que nós já abordamos e ouvimos os dois lados. Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza, boa tarde para você. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês aí. Um abraço a todos. 13h17 em São Paulo.